Olá, meu irmão e minha irmã, que a paz de Jesus esteja com cada um. Hoje nós vamos refletir a passagem que está em João capítulo 13, versículos do 16 ao 20. Que peçamos o Espírito Santo para que, cheio dele, possamos compreender a palavra de Deus e que, pela sua condução, nós possamos guardá-la em nossa mente, anunciar com a nossa boca, se for preciso, mas com a nossa vida, e guardá-la em nosso coração. Que Ele nos conduza e que Ele conduza-nos por meio da palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos pegar juntos então João capítulo 13, versículo 16 ao 20. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que o que o enviou. Se compreendestes isto e praticardes, felizes sereis. Não falo de todos vós, eu conheço os que escolhi, mas é preciso que se cumpra a Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Digo-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então a passagem de hoje vem falando a Jesus falando aos seus discípulos depois do momento de lavar os pés dos discípulos. Assim, ele vem pedindo e dando já um exemplo. E diz que o servo não é maior do que o Senhor, nem aquele que é enviado é maior que o que o enviou. Então nós devemos buscar, seguir aquilo que Jesus nos pede. Que nós sejamos obedientes. É isso que ele nos pede. Que sim, nos coloquemos como, assim como ele explicou, ele pediu ali quando lavou os pés, né? Façais vós mesmos. Ou seja, mesmo que você tenha um poder a mais ou um cargo a mais em uma empresa, em algum lugar, não busque parecer maior que o outro. Se faça servo, se conduza, se coloque à disposição, ajude no que for possível. E também aqui em seguida, aqui ele fala que o servo não é maior que o seu senhor. Ou seja, mesmo que o seu senhor se coloque com humildade diante de ti, ou melhor, mesmo que alguém que seja mais poderoso, no caso de uma empresa, um cargo maior, no caso de poderes, aquele que tem mais dinheiro, que se coloque como servo, ajude aqueles que mais precisam. E aqueles que precisam, aqueles que estão, vamos dizer, abaixo, assim como ele colocou aqui, do servo em relação ao Senhor, se coloque como buscando entender isso. Que aquele que é mais poderoso, ou que pode mais, se colocar à disposição a ajuda daqueles que não podem tanto, ou que precisam. E aqueles que precisam, entendam que por ele fazer isso, você não vai ser maior. Ou seja, Jesus se colocou aos pés dos discípulos, se colocando, mostrando que ele se colocando como o mais humilde entre os discípulos. Mas, ao mesmo tempo, ele fala, vocês não são maiores, porque eu estou fazendo isso. Mas compreendam e pratique o bem.
Deus quer que cada um de nós tratamos os outros indiferente de classe social, indiferente daquilo que vivemos, de um cargo numa empresa. Indiferente, não importa o que você tem, o que você deixou de ter. O importante é se amar igualmente. Amar, ele colocou aqui, colocando como numa balança. O que é o Senhor se rebaixe para chegar ao nível do servo, mas aquele que é servo não tente se engrandecer para passar aquele que se coloca com humildade, que abre o seu coração para ajudar. Se abrirmos o nosso coração à vontade de Deus, assim nós iremos compreender aquilo que Ele nos pede a cada dia, a cada momento. E quando nós acontecemos de nos abrir à vontade do Espírito Santo para procurar compreender o que acontece, para procurar compreender o que Deus vem fazendo, assim nós vamos entender quem Ele é. Por isso ele fala, creais que eu sou, ou seja, iremos acreditar e entender que Ele é o Deus, Ele é o nosso Deus, Ele nos criou, Ele quer o melhor para nós, e a partir do momento que nós nos abrimos ao agir dEle, e desde as pequenas coisas, Ele mostra que Ele está presente. E assim, mesmo aquele que se dobra para ajudar aquele que precisa, aquele que não pode tanto, em questão aqui como falando, em questões sociais, aquele mais necessitado, quem pode, ajude aquele que está mais necessitado. E aquele que está mais necessitado, saiba também agradecer. Saiba também oferecer a sua ajuda, aquilo que está ao alcance. Porque cada um pode ajudar de algum modo. Assim como um pode ajudar com um alimento, outro pode ajudar com uma roupa, colocando em questão do necessitado, outro pode ajudar indo ao encontro, e muitas vezes, indo ao encontro desses necessitados, como já ouvi, você vai ao encontro e acaba sentindo a presença de Deus. Acaba sendo evangelizado porque aquela pessoa muitas vezes, por humilde que seja, por pouco conhecimento que tenha, ainda tem a presença. Consegue falar uma palavra muitas vezes de Deus, algo que brota do seu interior, do seu coração. Porque se nós nos buscarmos, nos colocar na presença de Deus, abrir o nosso coração, ignorar tudo isso, que são razões sociais, bens, ignorarmos tudo isso, mas olharmos simplesmente como Deus olha para cada um de nós, como iguais. Assim nós iremos compreender como Deus está presente em cada momento, em cada detalhe. Está presente em nós. Então o que essa palavra nos traz? Não ter orgulho. Você que tem, ajude. Se coloque à disposição. Você que não tem, não tente ser aquilo que você não é. Então viver com humildade, com alegria, buscar a verdade. Assim como Jesus sempre fala em vários momentos, em verdade vos digo. Se Ele está na verdade e Ele é a verdade, Ele passa e Ele fala tudo aquilo que Ele é e tudo aquilo que nós precisamos. Tudo aquilo que nós precisamos ouvir e compreender a palavra, mas precisamos abrir o nosso coração. Façamos então uma prece. Deus, que nós saibamos abrir o nosso coração para a ação do Seu Espírito Santo e saibamos compreender o que tens para cada um de nós. Com a nossa vida nós possamos servi-lo no irmão, ir ao encontro daqueles que mais precisam e ter a humildade também de se colocar diante daqueles que podemos ajudar. E se for necessário que nós saibamos aceitar a ajuda também, Senhor. Tire todo orgulho de nós e que saibamos nos unir em amor a Ti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus nos abençoe e nos guarde e cuide de nós e nos conduza por seus caminhos. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.